Alguma vez você já parou e pensou que você parou no meio do caminho? Que você não deu sequência àquilo que você deveria fazer? Hoje queremos falar um pouco ao teu coração a respeito de como dar sequência àquilo que Deus tem colocado ao teu coração. A um projeto, a um sonho, a algo que você tem colocado como desejo. Então fique comigo até o final dessa mensagem, onde queremos trazer uma bênção para a tua vida. Quero ler um texto que encontra-se em Gênesis 11, versículo 31. Ele diz o seguinte: certo dia, Terá tomou seu filho Abraão, sua nora Sarai e seu neto Ló, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Então esse texto ele fala muito a respeito de Terá. Terá é pai de Abrão. Quando Abrão era Abrão, ainda não era Abraão. E ele tinha um propósito, e o propósito dele era ir até a terra de Canaã. E o que aconteceu? Terá ficou parado no meio do caminho. Ele se estabeleceu em outro lugar. E é aí que eu vejo que Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus ele tem um propósito na vida, na tua vida, tem um propósito na minha vida, mas nós temos como parar isso. Nós temos como ficar parados no meio do caminho. Então são coisas que nós temos que pensar e analisar a nossa vida. Será que nós não estamos parando no meio do caminho? Será que nós não estamos deixando de lado o propósito que Deus tem reservado para nós? Terá, como todos sabem, se você começar a analisar as palavras, analisar a palavra de Deus, você vai ver que ele teve uma vida de pecado, ele teve uma vida onde ele se desviou de Deus. Mas tudo podia ser diferente. Tudo podia ser diferente, por quê? Porque ele podia estar buscando a Deus. Ele podia estar no centro da vontade do Senhor. Eu tenho certeza que Deus queria que ele fosse para Canaã. Poderia ter sido Terá o pai da fé. Hoje, ele poderia ter sido uma pessoa citada muitas vezes, não pelo mau exemplo, mas sim pelo bom exemplo. Mas o que ele escolheu? Ele escolheu ficar no meio do caminho. E é isso que às vezes acontece com nós. Todos nós às vezes temos esse pensamento: eu não vou prosseguir, eu não vou conseguir fazer isso, então vou ficar aqui. Ou muitas vezes você está vivendo certa coisa que tem trazido uma bênção para a tua vida. Você pensa: poxa, já estou sendo abençoado, já estou sendo cuidado, então eu não tenho por que querer mais. Eu não tenho por que buscar mais de Deus. Mas Deus ele tem um propósito, e esse propósito é contínuo. Nós temos que seguir e prosseguir no caminho de Deus. Nós temos que prosseguir ao alvo que Ele coloca no nosso coração. Então, a partir do momento que você se coloca na presença do Senhor, a partir do momento que você coloca o teu caminho, entrega a tua vida a Jesus, nós temos que seguir o que Ele tem para nós. E o que Ele vai ter para nós é bênção. O que Ele tem para nós vai ser algo que vai agregar a nossa vida. Então que nós não venhamos ficar no meio do caminho. Judas foi uma pessoa que ficou no meio do caminho. Judas ele ficou no meio do caminho por quê? Porque ele escolheu. Ao exemplo, podemos citar dois exemplos, Judas e Pedro. Judas, ele parou no meio do caminho. Ele fez errado, mas ele teve a chance dele se redimir. Ele teve a chance de buscar uma bênção de Deus. Mas o que ele fez? Ele não teve forças para fazer, não teve a vontade e o ânimo para seguir a Cristo, para fazer a vontade do Senhor. Mas Pedro, ao contrário de Judas, Pedro errou, Pedro falhou, Pedro negou a Cristo. Porém, o que aconteceu? Pedro, ele se manteve em Deus, ele se arrependeu do que ele tinha feito e ele foi lá e buscou o perdão. E ele prosseguiu o seu caminho. E como todos sabem, Pedro teve um grande caminho. Pedro foi um homem que foi exemplo para muitas pessoas, conquistou muita coisa no reino de Deus. E
não é diferente com você. Muitas coisas podem te parar no meio do caminho. São palavras de maldição, palavras lançadas que você nunca iria conseguir nada, que você não iria ser nada na vida. Essas palavras às vezes estão enraizadas no teu coração e estão te fazendo parar no meio do caminho. Então que você tenha em mente que Cristo nos fez mais que vencedores. Cristo nos fez pessoas para prosseguirem e não para ficarem parados. Quando Cristo fala que nós tínhamos que ir e pregar o Evangelho, Ele está falando para que nós continuássemos indo. Então que você continue o teu caminho com Deus, que você continue a tua caminhada com Cristo. É isso que vai trazer bênção para a tua vida, é isso que vai trazer salvação, e é isso que você vai muitas vezes alcançar aquela paz que você tanto procura. A paz que você tanto procura está em Cristo e está em fazer a sua vontade. Então que Deus possa estar abençoando a tua vida e que você nunca pare no meio do caminho. Deus tem grandes coisas para a tua vida e Deus abençoe a tua vida e até a próxima.